Saúdo a igreja com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. É muito bom para mim e para a Glorinha estar aqui com os irmãos. É um privilégio voltar a este púlpito, encontrar pessoas tão gratas para nós, a começar por este homem, já um ancião, já no entardecer da sua existência, e esta jovem mulher. Por isso ele é um homem felizardo. Eu não sei o que ele fez para conquistá-la, mas certo é que ela se deixou conquistar por ele. Quero dizer que temos um carinho muito grande com este casal, com toda a família, Vanessa, Rod, Júnior, os netos agora, e é uma alegria estar aqui de volta falando a este povo que ele apacenta, porque assim como muitos que ele apacenta hoje, também eu e Glorinha passamos, e os nossos filhos, pelo seu apacentar, quando era nosso pastor, ali na Igreja Batista em Nilópolis, já casado com filhos. Eu ainda estava no jardim da infância, mas era realmente um aprendizado extraordinário, e até hoje nós guardamos seus ensinamentos, principalmente o seu amor pela expectativa de estar com Jesus, e por isso essa paixão que ele tem pela doutrina das últimas coisas, pela escatologia bíblica. E por isso Jorge Bezerra é um pastor raro no Brasil, porque não cessa de incentivar o estudo da escatologia bíblica e tem influenciado este país, não apenas pelos discípulos que saem da sua cátedra, do seu ministério, mas também sempre está falando que Jesus está voltando e que as profecias estão se cumprindo. Por isso é um privilégio para mim estar aqui em um púlpito, cedido pelo Espírito Santo, que tocou no seu coração, para que viesse a confiança naquilo que este servo vos vai trazer nesta noite, para que o Senhor fale com cada um de nós, que o tempo está chegando. Quero dizer que sou muito grato por Glorinha estar sempre comigo, é a bênção que Deus proporcionou para a minha vida, e já fizemos um pacto. Se eu morrer, ela tem que ir no dia seguinte, porque se ela não voltar, eu venho buscá-la. Por isso, eu quero dizer que encontrei esperança na palavra de Deus, porque descobri aqui que existe uma geração que não vai conhecer a morte, uma geração que passará da vida para a vida. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51, quando o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito do eterno Deus, diz que nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Portanto, a geração do arrebatamento não conhecerá a sepultura. Antes que pereça na sepultura, há uma geração que será transformada e será arrebatada para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Quero também dar um rápido testemunho dizendo que o primeiro congresso de escatologia nesta igreja já tem gerado frutos para a minha vida, para o meu ministério, e vejo aqui muitas pessoas já de igreja que estive aqui ministrando, como foi o caso da Igreja Batista Jerusalém, ali do nosso querido amigo pastor Carlos, não é? E também do nosso querido amigo pastor Barcelar, que está aqui, e eu abraçando o pastor Barcelar e Abraão, Thales, filho, estou abraçando todos os convidados que estão aqui nesta noite,
dizendo que é muito bom estar com você novamente, Bacelar, e com todos os irmãos que veio aqui para ouvir aquilo que o Espírito Santo vai nos falar a todos. Muitas coisas já foram ditas hoje, através do louvor, através da palavra preliminar do pastor Jorge, através do texto de Daniel, capítulo 12, versos 4, que fala ao profeta Daniel, que, aliás, Daniel foi um dos profetas que mais adoeceu na Bíblia, porque ele estava aberto a receber de Deus a visão escatológica. Zacarias e Daniel, fora João, são profetas mais escatológicos da Bíblia. E quando Daniel recebia a visão que via do alto, o anjo lhe traria, ele adoecia. Tal era a força da visão profética. E a visão profética via através de revelação metafísica e vinha para a mente de Daniel, física. E logo depois que ele recebia a visão, ele narra pelo menos 4 vezes que ele caía doente, adoecido, porque a visão foi muito extraordinária, sobremaneira forte, não é? Exatamente porque até ele mesmo não sabia o que ele recebia. Por isso que o texto de Daniel, capítulo 12, versos 4, diz assim, Deus diz para ele, Daniel, encerra o livro, sela a profecia, porque essas coisas não são para os teus dias, mas essas coisas que você está vendo, escreve e sela, porque elas são para o tempo do fim. Então, os profetas, na maioria das vezes, não entendiam sobre aquilo que profetizavam, a não ser a profecia do cumprimento histórico. Porque muitas profecias na Bíblia, elas têm 2 cumprimentos, o cumprimento histórico e o cumprimento remoto. O cumprimento histórico, muitas vezes, pode acontecer nos próximos anos, a partir do recebimento da profecia, mas o cumprimento remoto está destinado a acontecer nos últimos dias. E eu quero dizer a você que eu não tenho sombra de dúvida que nós estamos vivendo, como disse o pastor Jorge, não os últimos dias, que começa com Jesus. Ele falou que talvez as últimas horas, eu vou mais fundo ainda, creio que estamos nos últimos minutos. O dia 31 de dezembro do ano aceitável do Senhor está chegando ao fim. E nós temos aqui a expectativa de sermos a geração do arrebatamento da igreja. Fico a pensar que os discípulos de Jesus gostariam de ver o que nós estamos vendo. Penso que os pais da igreja, ou de Alexandria, ou de Antioquia, gostariam de perceber o que nós estamos percebendo. Penso que os reformadores, os pré-reformadores do século XIII, XIV e XV, estariam ávidos por entender, vendo o que nós estamos entendendo por ver, mas não viram. Falaram, pregaram, escreveram, nós não. Nós temos o que eles tinham, o Espírito Santo, mas temos algo que eles não tinham, o cumprimento histórico da Bíblia. Significa dizer que enquanto você dorme, a Bíblia se cumpre. E nos últimos 60 anos, aconteceu um acelerado cumprimento das profecias bíblicas, de maneira que a história veio acompanhando as profecias. A história humana pode ser considerada sombra da profecia. A profecia vai à frente e a história vem se cumprindo atrás. E é por isso que nós, pensando, pastor Jorge sugeriu esse tema conjuntamente comigo, eu falei, pastor Jorge, geração digital. E ele complementou, o início do fim chegou.
Então hoje nós vamos ver algumas coisas, porque me parece que só me sobrou 2h30 para pregar, porque depois de tanta cantoria, a maravilhosa, só me sobraram 2h30. E eu vou tentar aqui fazer o máximo para trazer alguma coisa para os irmãos acerca dessa questão, porque, na verdade, não vou nem falar sobre o tempo do fim. Isso vai ficar para amanhã, para nós entendermos o fim de quê? O fim de quê? É o fim do mundo? A terra e a humanidade vão explodir como se fosse uma bola de aniversário? Acabou? O fim é quando Jesus vier, pegar os seus e levar e deixar assim: agora mete fogo, Deus. Será isso? Será que Jesus vai vir aqui fazer um passeio por entre os escombros da terra e da humanidade? Onde está a promessa do seu reino? Onde está a promessa da restauração de todas as coisas? Que os profetas falaram lá em Atos capítulo 3, está dizendo o quê? Que o céu o guarda, o retém, até o tempo do refrigério, quando ele enviará o Cristo, Jesus, para a restauração de todas as coisas, inclusive do planeta Terra. Onde é que está a perspectiva do milênio de Cristo? Porque o homem, nesse tempo que tem de existência, não é? E nós sabemos que, segundo a cronologia bíblica, o homem tem 6.000 anos de existência. De Adão a Abraão, 2.000 anos. De Abraão a Jesus, mais 2.000 anos. E de Jesus aos nossos dias, mais 2.000 anos. Ou seja, para Deus, interpretando o texto do texto de 2 Pedro capítulo 3, versos 8, um dia como 1.000 anos, então o tempo da humanidade hoje são de 6 dias para Deus. Deus sabe que o homem já viveu os seus 6 dias. Porque depois que o homem caiu lá no Éden, Deus disse assim: então vocês vivam como quiserem, segundo aquilo que lhes der na cabeça. Aqui você não toca mais na árvore da vida. Vocês querem a árvore do conhecimento? Então comam dela. Eu vou dar acesso até um determinado limite, mas eu vou contar o tempo de vocês. E eu conto dizendo ao apóstolo Pedro que um dia para mim vai ser 1.000 anos vão ser 1.000 anos para a humanidade. Como vocês já têm 6.000 anos, para mim vocês já têm de vida 6 dias. 6 dias do homem, mas o 7º dia é meu. É por isso que no término do 6º milênio, irá um novo tempo, antes da eternidade, que é o 7º milênio, que é o 7º dia. Esse dia Deus santificou. Esse dia Deus abençoou. Esse dia é o dia do reino de Jesus Cristo. Diz o profeta Zacarias, no capítulo 14, versos 9, um só será rei na terra, um só será o seu nome. Jesus ainda não reinou no planeta Terra. E eu quero dizer para esta igreja, se o mundo acaba, a humanidade se extingue no término dos 6 dias, o grande vencedor é Satanás, porque ele levou a humanidade a um caos insustentável, porque doravante não haverá recuperação do padrão humano. Ao contrário, haverá mais degradação, cada vez mais. Nem a ciência, nem a tecnologia, nem os governos, nem os homens de boa vontade poderão reverter o caos que está destinado ao planeta Terra e também à humanidade. O caminho do homem hoje
termina com a Terceira e a Quarta Guerras Mundiais, no fim da qual o Senhor virá para pôr fim a esse sistema de coisa governada pelo ser humano, para instalar o milênio de Jesus Cristo. Só que o milênio não é muito bem trabalhado. Nós vamos trabalhar um pouquinho neste terceiro congresso a respeito do milênio, porque já naquela época, os pais da igreja de Alexandria, influenciados pela filosofia grega e pela influência de Constantino, descaracterizaram o milênio, porque não poderia haver na terra dois reis, César e Cristo. Então transferiram o reinado de Cristo só para o céu, na igreja, para não interferir no reinado de Roma. E aí o milênio foi esquecido, porque os discípulos de Jesus eram quiliastas, eram milenistas, e os discípulos dos discípulos da escola de Antioquia também criam no milênio, mas as interpretações, a hermenêutica bíblica, a partir de Agostinho, de Crisóstomo, de Orígenes, descaracterizaram aquilo que é real, que Jesus vai voltar. Não apenas para levar a sua noiva, mas ele vai tocar seus pés no Monte das Oliveiras, adentrar no templo em Jerusalém, purificar o templo e reinar o milênio de Jesus Cristo, como está previsto lá em Apocalipse capítulo 20, versos 4 e versos 6. Então essa cronologia bíblica, a igreja tem esquecido nesses dias. Na verdade, a igreja está sendo levada e seduzida ao evangelho que Paulo se referiu, ao evangelho hedonista, o evangelho do ego, o evangelho que faz cócegas nos ouvidos, o evangelho de doutrinas de demônios, o evangelho neoliberal, o evangelho da prosperidade, o evangelho do sucesso, o evangelho mercadológico, o evangelho relativizado e por aí vai. Mas esquecem de que hoje, nos nossos dias, tempo do fim do governo humano sobre a terra, o próprio Espírito Santo está peneirando a noiva do Cordeiro. Aliás, o Espírito Santo está peneirando a igreja. Só fica em cima da peneira a noiva do Cordeiro, porque o arrebatamento não é para toda a cristandade nominal, não é para o nominalismo cristão. Você não tem que ser cristão para encontrar Jesus, você tem que ser noiva do Cordeiro, discípulo de Jesus. A questão denominacional, o denominacionalismo é para ajudar a igreja, não o contrário. E hoje as pessoas estão fazendo castelos de areia em cima do poder eclesiástico para estabelecer a igreja não mais como um corpo, mas como uma organização, não mais como um organismo vivo cujo cabeça é Cristo, mas como uma empresa visando lucros financeiros. Ora, esse sistema de coisas, inclusive na igreja, está passando pelo crivo do Espírito Santo para que somente os fiéis, para que somente os verdadeiramente convertidos estejam acessíveis ao som da última trombeta. Portanto, os fatos estão acontecendo nos nossos dias de maneira muito rápida. E a Bíblia fala desse padrão social. Ainda há pouco lemos, quando Jesus se referiu a 3 épocas, quando se referiu ao tempo da sua volta na terra. Primeiro ele falou, assim como nos dias de Noé e assim como nos dias de Ló, serão os dias da vinda do Filho do Homem. Então ele falou da geração de Noé e de Ló, uma geração má e perversa, não é? E adúltera, onde a homossexualidade era generalizada. Falou da sua própria época, dizendo que eles ali, contemporâneos a ele, eram uma geração má e perversa, má e adúltera, e falou da nossa época, porque ela seria semelhante à época dos dias de Ló e de Noé. Então, se nós observarmos,
A nossa época já é a característica inegável do comportamento espiritual, econômico, social, antropológico e psicológico do tempo de Ló e de Noé. Acrescidos de quê? Do aspecto tecnológico, porque virá para pôr fim a esse capítulo da história humana o anticristo, que vai se utilizar da tecnologia juntamente com a segunda besta, a besta que vem da terra, que é o falso profeta, para controlar toda a humanidade, não com o poder que Deus tem, mas com o poder dos homens que estão bem avançados nesse compêndio tecnológico para montar as estruturas tecnológicas para que o anticristo venha a controlar por um breve espaço de tempo toda a humanidade. Querida igreja, tudo isso já está pronto. Tudo isso já está formatado na tua geração, na minha geração, nessa geração. Por isso que enquanto você dorme, a Bíblia se cumpre aceleradamente. Esses fatos da ciência e da tecnologia, cumprindo o texto de Daniel, capítulo 4, 12, versos 4, aceleraram-se e se formataram em 6 décadas. Então nós precisamos dizer a vocês que o homem não fez em 6.000 anos o que fez em 60 anos, a nossa geração. Vejamos alguns fatos importantes. A precisão e a fidelidade das Escrituras salta-nos os olhos, nos esclarece com riqueza de detalhe que os acontecimentos em nossos dias não passam a revelia de Deus e os fatos que constroem a contemporaneidade são resultantes de profecias bíblicas, muitas das quais profetizadas há séculos. Os profetas de Israel, as escrituras antigas, assim como também os evangélicos, as epístolas, as cartas e o próprio Jesus Cristo, expõe de maneira inequívoca o retrato perfeito do perfil sociológico, antropológico e tecnológico dos nossos dias. O primeiro exemplo, a grande explosão demográfica. Observem os dados. O livro de Apocalipse, capítulo 9, não é 19, é 9, desculpe, é 9, tá 19, mas é 9, viu? 13 a 16, aponta que uma futura guerra mundial reunirá um forte exército de 200 milhões de soldados. Para essa profecia ser cumprida, seria necessário que o planeta Terra tivesse bilhões de habitantes. Ora, como na época de João, poderia-se imaginar que haveria uma guerra que juntaria um exército de 200 bilhões de pessoas. Até a última parte do século XX, as nações das áreas citadas na profecia, próximas ao Eufrates, sequer reuniam metade desse número em população, quanto mais em exércitos. No entanto, de lá para cá, a população aumentou aceleradamente. Olha o mapa, não sei se dá para ver bem o mapa dessa região que vai formatar este exército. Esse mapa mostra exatamente que na Ásia, no Extremo Oriente, a Ásia formatou as áreas como a China, o Japão, a Mongólia, todas essas regiões possibilitam a junção desse exército de 200 milhões de soldados que vão vir contra Israel. Aliás, Israel é sempre o cenário. Amanhã falaremos disso também. Segundo a ONU, em 1950, preste bem atenção, a população mundial era de apenas 2,5 bilhões de habitantes em toda a Terra. Hoje, no entanto, passados 6 décadas, as nações dessa região podem oferecer um exército maciço para cumprir a referida profecia. De Adão ao ano hebraico de 5.775, que é o ano 2015 no calendário gregoriano,
segundo a genealogia bíblica, contabiliza 6.020 anos, portanto, 6 dias. Já falamos sobre isso. De Adão até 1950, da nossa era, o mundo reuniu 2,5 bilhões de habitantes. Mas de 1950 a 31 de outubro de 2011, em apenas 61 anos, a população aumentou para 7 bilhões de almas viventes, um aumento de 4,5 bilhões de habitantes em apenas 6 décadas. Meu querido pastor, você tem 61 anos, fiquei sabendo. Eu declarei para toda a igreja. De quando você nasceu até hoje, o mundo acrescentou 4,5 bilhões de habitantes. Explodiu. Uma grande explosão demográfica. Olha a insustentabilidade disso. E, aliás, isso está incomodando homens do submundo das trevas espirituais. Existem planos macabros de bastidores do poder humano que estão tentando dar um jeitinho para que a humanidade perca pelo menos 2 bilhões de pessoas. Para que, morrendo 2 bilhões de pessoas, o planeta volte a ser viável. Vocês sabiam que andam pensando isso? Você está atrapalhando. O povo está atrapalhando de um modo geral. Nós estamos atrapalhando. Vamos ver adiante isso. A população mundial é de 7,2 bilhões de pessoas. Fonte da ONU em 2013. Aumentou um pouquinho já. A população do planeta Terra atingiu esse número de pessoas. A perspectiva da população mundial, divulgado hoje, é de acordo com as projeções de crescimento demográfico apresentadas pela entidade, pela ONU. A população mundial deve chegar a 8,1 bilhões de pessoas em 2025 e 9,6 bilhões em 2050. Só que eu não sei se nós vamos chegar até lá. Vamos ver aqui algo interessante. Vamos ver o padrão de desenvolvimento e de consumo do homem pós-moderno cumpre uma profecia. Paulo, em Romanos 8, diz que a terra, a criação, geme. O homem já golpeou o planeta de morte. A expectativa do consumo exagerado, a questão da matriz energética baseado no combustível fóssil, tudo isso fez com que houvesse uma desconstrução da malha ecossistêmica no planeta Terra. Os cientistas já falam que a situação é dramática. Os plânctons no oceano estão morrendo. E se morrem os plânctons, os peixes pequenos que comem os plânctons também desaparecem. Os maiores que se alimentam dos menores, colocando uma harmonia na cadeia alimentar, também perecem. Por outro lado, os corais marinhos também estão se desconstruindo. Muito tempo de seca. Há um desequilíbrio na composição química das águas dos oceanos. Em suma, nós golpeamos de morte o planeta. Já são 9h35 e eu preciso terminar. Mas eu queria, antes de terminar, que você analisasse o que é o projeto Bluebeam. Quem já viu falar? Poucas pessoas. O projeto Bluebeam é algo que vazou. Não era para vazar, mas vazou. Me parece que foi forjado pela NASA no ano de 1986, por aí, e de lá para cá está sendo formatado. Se refere a um conjunto de satélites que estão sendo colocados na atmosfera para produzir tecnologias de imagem e de som.
para alcançar determinados bolsões de população em determinadas regiões. E analisando isso, eu fiquei muito impactado e pedi a Jesus Cristo que me desse um entendimento na palavra. E ele me fez lembrar do Apocalipse do profeta Isaías, que é o seu capítulo 24. E o texto diz lá em Isaías 24, versos 1, olha o texto: naquele dia o Senhor castigará no céu as hostes celestes e os reis da terra na terra. O que são hostes celestes? E eu parei para pensar, seriam apenas anjos? Ou seriam também equipamentos, como se fossem soldados? Equipamento tecnológicos como se fossem agentes de um governo, de um povo, de uma nação, de alguns governantes, para controlar a outras pessoas. E fui procurar nas línguas originais o que significaria as hostes. E realmente nós vemos aqui, olha, tempo apontado, batalha, companhia ou pelotão de uma hoste, serviço, soldado, esperando para o tempo de guerra. Isso na palavra tzbar, que é em hebraico. Ou então meshaner, que quer dizer um exército de soldados, se literalmente ou figurativamente de dançarinos, anjos, bovinos, gafanhotos. As estrelas são hostes. Tudo aquilo que está no coletivo, que a gente possa aplicar aquilo para a guerra, para uma disputa, são hostes. Existem hostes celestiais, mas tem hostes de satélites também. E quando o Apocalipse de Isaías diz que Deus vai por fim às hostes celestes, não significa somente os anjos, porque a igreja glorificada haverá de julgar até a anjos. Mas quando Jesus vier nos ares, toda essa parafernália humana que está ao redor do planeta, de satélites que estão sendo promovidos para promover grandes hologramas na atmosfera e sonorização de baixa frequência, inaudível ao ouvido humano, mas percebido pelas ondas cerebrais, para influenciar o homem, o Senhor destruirá toda essa tecnologia satânica e maligna. Portanto, o engano será a grande estratégia de Satanás. Olha o texto de Apocalipse capítulo 13 e 15. Leia em casa esse texto para ver a respeito do engano. E depois o de Tessalonicenses 2, 9 a 12, que fala também do engano, né? E de Mateus, Jesus falando a respeito do engano. A tecnologia para a geração digital, ela está sendo formatada para que toda a humanidade seja levada ao engano, cumprindo a palavra de 2 Tessalonicenses, quando Paulo diz assim: porque não quiseram dar crédito à verdade, Deus permite a operação do erro para que eles creiam na mentira. Isso, querida igreja, está sendo preparado na tua geração, na minha geração, na nossa geração. Muitas vezes nós vivemos a vida, o nosso dia a dia, e não percebemos o que está ao redor. A Bíblia revela tudo. Quem tem o Espírito Santo não pode passar desapercebido, porque as coisas estão para acontecer. Eu com esse vídeo eu vou encerrar. Olha isso. É um vídeo amador de alguém que andando no carro pegou esse vídeo. Pode tirar o som, porque a pessoa fala uns palavrões. Então tira o som, deixa só a imagem. Estão vendo ali aquela imagem? Olha.
Olhe. E já apareceram outras imagens, arco-íris, imagens da cruz. Isso tudo é para que seja levantado no planeta uma falsa religião. Lá na Ásia vai aparecer a imagem de Buda. Você já pensou aparecer a imagem de Fátima aqui no Brasil? Quem está esperando o terceiro sinal de Fátima vai dizer assim, pronto, chegou o momento. Então tudo isso está sendo movimentado, forjado para que essas coisas aconteçam. O projeto Bluebeam, pesquisem hoje na internet ou amanhã. Qual é o objetivo? Acabar com as religiões atuais e unificar uma nova ordem mundial religiosa, estrutura de controle mundial, que será a base da nova ordem mundial. Eu vou trazer amanhã um estudo chamado Sedimentação do Ecumenismo. Nós vamos ver como os líderes mundiais, o rabinato judeu, a irmandade muçulmana, a ortodoxia cristã, estão todos indo a Roma, o pentecostalismo de pastores americanos e de todo o mundo, indo visitar o Papa e o Shimon Peres, numa audiência pedindo a ONU das religiões, unificando a religiosidade, porque o objetivo de Satanás é que toda a terra, como diz o Apocalipse capítulo 13, adorem a besta, unificando as religiões para que haja uma adoração ao anticristo. Isso tudo motivado pelo falso profeta, para que ele então tenha o poder mundial de controle absoluto de tudo e de todos. Amanhã nós vamos continuar. Nós vamos falar do ecumenismo, vamos falar da marca da besta, vamos falar da estrutura das duas próximas guerras mundiais. Se você, como o pastor Jorge já disse, está lá o livro Escatom na porta, você aqui tem todo um roteiro, desde os textos sobre Israel, até a tribulação, até o milênio e a volta de Jesus. Foi um prazer estar com vocês. Leiam sobre o projeto Bluebeam e amanhã, às 16h30, estaremos novamente com vocês. Deus abençoe. Até amanhã.